Tenho certeza que todos já estão ansiosos para o nosso primeiro painel. Então, já trago aqui qual é o nosso próximo tema. O que esperar do Brasil e do mundo sob a ótica de grandes gestores de investimentos? Para moderar, eu chamo ao palco Márcio Crowen, editor-chefe do Neofeed, por favor. E os nossos convidados, Mário Toroz, sócio e co-CIO da Ibiúna Investimentos. E Felipe Guerra, sócio e CIO da Legacy Capital, por favor. O palco é de vocês. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês, prazer estar com esses dois craques aqui para a gente falar um pouquinho desse Brasil que temos hoje e do que nos espera, né? E acho que eu já vou começar perguntando para os nossos dois painelistas aqui, os nossos dois convidados, sobre a super quarta da semana que vem. A gente tem a semana que vem um evento super importante que é a provável redução de juros nos Estados Unidos. E o que vai acontecer no Brasil, Toroz? O que a gente pode esperar do Copom na semana que vem? Juros caem, ficam estáveis ou sobem como é a expectativa e a perspectiva do mercado? Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado ao Neofeed pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Márcio, com o Felipe, um grande amigo e companheiro de mercado de tantos anos. Assim, de fato, a taxa de juros nos Estados Unidos indica que vai cair. Essa é uma indicação bastante forte, a menos que já a indicação, e o próprio chairman do Fed falou isso. Acho que tenho a impressão que a indicação é que vai cair 25 basis points, é o cenário, né, pelo menos que está indicado, podendo eventualmente ainda ser 50, mas acho que é uma probabilidade menor. E no Copom, especificamente, a taxa de juros vai subir. E provavelmente, né, também pelas indicações que a gente tem hoje, vai subir 25 pontos. Né? Acho que mais importante de que, né, se vai subir 25, ou devia subir 50, é sempre essa discussão é uma discussão realmente válida, mas acho que é uma discussão muito mais para nós aqui, que estamos no mercado, no dia a dia. Eu acho que, assim, para quem, né, é investidor, ou tem o seu negócio, ou está analisando essa questão, quer dizer, eu acho que a questão, acho que talvez o ponto central não é a gente discutir aqui, olha, por que, né, com a principal taxa de juros, não só a dos Estados Unidos, mas do mundo todo, né, indicando que bateu lá um nível e vai começar a cair, né, e todos os bancos centrais, a gente lá na Ibiúna, e tenho certeza que lá na Legacy também, seguem vários bancos centrais do mundo, todos indicando que vão começar a afrouxar a taxa de juros. Tudo bem que o Brasil já caiu antes, né? Mas, assim, por que o Brasil, né, tendo que a inflação no Brasil está relativamente controlada, saiu até um número baixo agora, né? Ou pelo menos o headline, né, a inflação cheia, saiu baixa e tal. Por que o Brasil vai ter que subir a taxa de juros? Sabendo que nós já temos um juro real relativamente alto e tal. Essa que eu acho que é a questão central, porque eu acho que é uma questão que a gente tem que debater aqui de forma mais profunda. Porque eu podia ficar aqui falando isso aqui umas 2 horas. Eu não vou fazer isso, né? Não só por respeito a todos e principalmente por respeito ao tempo de vocês. Mas, enfim, essa acho que é a questão central, né? Por que o Brasil não consegue se livrar dessa anomalia que é ter taxa de juros reais tão altas e em qualquer cenário isso acontece? Ou, por outro lado, tá, e indo um pouco mais a fundo na questão, e eu vou de novo levantar essa questão aqui para a gente debater, por que o Brasil, a gente olha os dados do Brasil, estão bem, a economia está crescendo, a inflação está controlada, a situação está relativamente estável, o mercado de trabalho apertado, o desemprego indo para os mínimos. A questão que fica
por que há uma histeria, né, principalmente quando fala com esses malucos aqui do mercado financeiro, sobre a situação do Brasil, né? Por que há uma preocupação excessiva, dado que os dados estão saindo relativamente ok, né? Por que essa loucura de achar que o mundo vai acabar? Assim, qual é a discussão? Acho que esse é o tema central. Então, respondendo a tua pergunta, realmente vai subir a taxa de juros no Brasil, 25, na contramão do que o mundo inteiro está começando a fazer, que é baixar os juros, né? Tudo bem que o Brasil já baixou antes, mas, sei lá, o Chile já começou a baixar os juros junto com o Brasil, mais ou menos, e continua baixando, né? Menos agora do que já baixou, porque a taxa de juros já está em 5%, ou algo assim, mas continua baixando. E o Brasil não consegue fazer esse movimento. Acho que essa é a questão central e a pergunta central para fazer. Deixa o Guerra começar a responder isso para a gente. Felipe, acho que você concorda com o Torós nessa colocação dele também, que teremos uma alta no Brasil. E aí você podia começar respondendo, né? Por que a gente não consegue ir em linha com o que está acontecendo no mundo? Tá bom. Bom dia a todos. Obrigado, Neofeed. Muito bacana, a história espetacular, né? É uma satisfação estar aqui com vocês. O Mário aqui, tive a felicidade de trabalhar junto com o Mário por vários anos no Santander. E, Márcio, obrigado aí pela condução do painel. Então, estamos num momento muito interessante, né? Porque tem um desincronismo entre o Brasil e o mundo nesse momento, né? A gente está com a atividade aqui acelerando, né? O país está claramente num vetor de aceleração de crescimento, né? E, ao mesmo tempo, a gente está com a inflação também subindo, né? A inflação no Brasil está subindo e a atividade está bem forte. A gente pode elaborar um pouquinho mais nesse lado, né? Pelo lado da atividade, a gente vê vários vetores, né? Assim, por que o Brasil tem que subir os juros, etc. Nesse momento, a atividade, de fato, está muito forte. Teve um fiscal super exagerado. O país não estava nem em recessão, em depressão, nada disso. E a gente fez um fiscal muito relevante, né? Então, você deu um impulso fiscal grande na economia. Quando a gente vai olhar a consequência disso, né? Há vários anos, já 3 anos, a massa salarial do Brasil vem crescendo aí a 10% real, né? O desemprego perto do low. Você pega o mercado de crédito, está super expansionista, né? Você pegar o crédito para pessoa jurídica, ele hoje está crescendo na mesma velocidade com que crescia quando a taxa de juros está a 2%. Ou seja, o juros está mais alto, não está inibindo os bancos nem de prestarem, nem as empresas de tomarem dinheiro, né? Quando você vai olhar a pessoa física, a parte que é mais sensível a juros, né, que é a parte de crédito pessoal, a parte de automóveis, também está muito acelerada também, né? Está nas máximas históricas em termos de concessão e demanda, né? Então, o mercado de crédito também muito acelerado. Então, você tem um fiscal frouxo, você tem a massa salarial crescendo bastante, calcada nessa questão dos auxílios, do impulso fiscal, né? Estamos passando agora, tem muito mais anedótico, muito mais notícia de falta de mão de obra, né? A gente tem que vários empresários, eu estava até conversando com o Mário antes, tem vários relatos assim de muita dificuldade de contratar pessoas, trazer para a formalidade, porque as pessoas recebem o auxílio, né? E estava conversando com o empresário esse fim de semana, ele falou, meu salário base era 1.600, tenho que subir para 2.300 e mesmo assim não consigo contratar. Tenho 77 vagas em aberto na minha fábrica, né? Então, o negócio você faz um relato, você fala, o negócio realmente, a economia está caminhando para um lado informal, né? E as pessoas estão compondo renda, né? Com as ajudas e trabalhando, fazendo trabalhos fora do mercado formal e as indústrias e as empresas com dificuldade de contratar. Isso, assim, está muito claro. A gente vai ter pressão de salário para frente. Não é à toa que a inflação aqui no Brasil, apesar de ter vindo esse número menos 0,02, que talvez seja o low da inflação nesse momento aqui, daqui para frente a gente só vai ver a inflação subindo para frente no Brasil. Eu acho que a gente vai ver salários no Brasil muito pressionados. Então, os núcleos de inflação, né, quando a gente tem essa histeria que o Mário comentou, né, de olhar os detalhes do detalhe para tirar conclusões e ver as tendências, todos os núcleos de inflação, né, importante que a gente segue, estão rodando acima do teto da meta, né? Então, assim, a qualidade da inflação, ela já mostra que tem aí um mercado de trabalho pressionado, né, e que vai acabar culminando com salários mais altos à frente, né? Então, a gente vê o Brasil nessa dinâmica, né? A gente concordo com o Mário, né? O FED está com cara de 25, aqui também lá corta 25, aqui sobe 25, mas eu acho que aqui deveria subir 50, dado as condições de contorno. Precisa dar uma esfriada um pouco na economia para você ancorar as expectativas de inflação, você trazer a inflação para a meta, porque se você faz um processo gradual, eu garanto para vocês que gradualmente a inflação também vai subir também, né? A gente viu esse ciclo em 2013, que o Banco Central subiu
mais de 10 reuniões seguidas e a inflação não parava de subir, porque ele sempre fazia menos do que o mercado pedia. Então, a questão hoje que se paira aqui é se o Banco Central vai fazer um ajuste mais front-loaded, que a gente chama, né? Vai fazer um ajuste mais correto, mais rapidamente, ou se ele vai ficar fazendo devagar e vendo a inflação subir, né? Então, essa é uma questão no Brasil que a gente tem olhado bastante. E lá fora, ao contrário daqui, a atividade está desacelerando claramente, mais claro do que os últimos anos, né, que teve várias indas e vindas, e a inflação também parece que está com uma cara bem mais benigna, né? Os lucros lá fora, diferente daqui, estão caminhando em direção à meta central do Fed. Muito provavelmente, primeiro trimestre do ano que vem, a gente vê a inflação ali já rodando perto de 2,2, que é perto da meta, né? Então, o Fed tem muito espaço para cortar, está com juro muito restritivo lá nos Estados Unidos, né? Uma taxa neutra basicamente entre 2,80 e 3, o Fed está com juros de 5,5, então tem espaço para cortar sem gerar inflação, né? Então, no Fed também achávamos que deveria fazer 50, mas vai fazer 25. Eu acho que tem um pouco os bancos centrais querem começar o ciclo de forma elegante, em vez de começar com a dosagem necessária, eles estão começando com uma forma tímida, esperar um pouco para ver se é isso mesmo, e na segunda, terceira. E concordo muito com o Mário falou, né? Para a gente muda pouco, para a economia, de uma forma geral, se a primeira é 25, se é 50. No final, o contexto é claro, né? A gente está com a atividade acelerando, com a inflação indo para cima da meta, e aqui nos Estados Unidos a gente está com a inflação caminhando para a meta e com a economia desacelerando, né? Então, o diagnóstico lá é corte, o diagnóstico aqui é uma alta de juros. E, Toros, qual que é o tamanho do desafio que a gente tem para frente para que os nossos números sejam sustentáveis? Se a gente está com um desequilíbrio, a gente precisa achar essa sustentabilidade. Quando você acha que a gente encontra essa sustentabilidade nos números? Olha, eu acho que vamos falar um pouco das coisas que são assim chaves, né? Quais são os elementos chaves para você conseguir isso, né? Só para, quer dizer, voltar à minha fala inicial, né? Quando nós estávamos o Guerra já citou aqui 2013, quando nós estávamos lá em 2012, 2013, os dados, obviamente, em história, né, a gente já sabe disso, tudo é igual até que seja diferente. Obviamente, sempre você tem nuances em cada particularidade. Mas se você olha os números do Brasil de 2012 e 2013, eles eram muito semelhantes ao que a gente está vivendo hoje. A inflação relativamente estava subindo na época um pouco mais, mas não era uma preocupação inicial. Havia até uma estabilidade cambial maior do que a gente tinha agora, mas a economia estava crescendo, desemprego baixo, enfim. E depois nós vimos o que vimos, né? A maior recessão da história, etc. Eu estou dizendo que, tentando trazer para o presente, né? Quer dizer, obviamente, com as diferenças e nuances que tem, né? Inclusive questões políticas, etc., mas, em essência, o que a gente tem hoje, quer dizer, é uma situação também muito forte, né? Mas que está calcada num desequilíbrio fiscal muito forte, né? Quer dizer, a questão fiscal, então, te respondendo, eu acho que, para o caso do Brasil, é uma questão chave, né? A situação atual, quer dizer, que você... Então, por isso que gera essa histeria, porque você está vendo uma situação que é desequilibrada, ela não é sustentável ao longo do tempo. O que nós estamos vendo aqui é que, de fato, mantida essa postura de um impulso fiscal que começou lá em 2022, ainda no governo anterior, enfim, e que, né, foi perpetuada posteriormente pelo governo que entra, isso gera uma situação fiscal no Brasil que hoje é a situação fiscal que nós temos. O Brasil hoje está falando, entre as economias emergentes, sistemicamente relevantes, ela tem a maior dívida e o maior déficit. Traduzido para a linguagem, o maior déficit, quando eu estou falando déficit nominal, né? Que é um déficit de 10% do PIB, que bateu até mês passado 10% do PIB, 10,03% do PIB de déficit. Então, trazendo para a linguagem de empresa, né? Essa é a empresa mais endividada e a que tem o maior prejuízo no mundo, entre os seus competidores, vamos dizer assim, e que, no fundo, os países, né, os seus peers, se você quiser, ou mesmo os seus competidores, dependendo de como você quiser abordar esse tema.
Então, quer dizer, é uma situação que não tem sustentação ao longo do tempo. Então, começa a responder, por que a taxa de juros no Brasil tem que ser tão alta? Por isso, você tem a maior dívida, né? E você tem o maior prejuízo, vamos chamar assim, o maior déficit nominal. Aí, quer dizer, você entra numa situação de como é que você vai conseguir corrigir essa situação. Quer dizer, como é que você vai poder trabalhar no sentido de buscar um equilíbrio? Aí você faz um plano fiscal, como o governo fez, né, que tem um nome que ficou famoso, aí, o chamado arcabouço fiscal, né, e que, na melhor das hipóteses, e há uma grande discussão se você vai conseguir cumprir o arcabouço ou não cumprir o arcabouço, mas, na melhor das hipóteses, se você cumprir o arcabouço, né, se tudo continuar, no melhor das hipóteses, para as premissas que o governo utiliza, se você conseguir cumprir o arcabouço, a dívida pública continua a crescer 3%, 3 pontos percentuais ao ano, sem perspectiva de estabilidade. Então, essa é a conta que qualquer pessoa faz, e acho que quem analisa empresas, por exemplo, é mais fácil. Quando olha essa situação de uma empresa, ela vê, essa empresa está insolvente. Então, tentando explicar isso. Por que essa, entre aspas, histeria de quem faz as contas desse assunto? Né? É uma preocupação, não é histeria, é, na verdade, uma preocupação muito grande, né, sobre a capacidade de se obter um equilíbrio fiscal. Pode ser que o mundo caminhe para essa direção. A dívida pública cresce 3 pontos percentuais ao ano, e cresceu no ano passado, vai crescer esse ano e continuará crescendo assim. Pode ser que ela vá a 90% do PIB, né? A dívida PIB hoje no Brasil já caminha para fechar esse ano a 80 e poucos por cento fechar esse governo, né, acima de 80% do PIB, pode ser que ela vá a 90% do PIB, e o mundo acha que dívida não é um problema para um país como o Brasil, que emite a moeda brasileira, que tem as características e as fragilidades que tem a economia brasileira, e mais, que tem o maior prejuízo, que tem o maior déficit. Pode ser que o mundo aceite isso e aceite financiar o Brasil ad eterno, né? Você está conseguindo isso. A preocupação é se isso é sustentável ao longo do tempo. Há uma grande preocupação, mais uma vez, voltando ao termo, não tem nada a ver com histeria, é simplesmente uma enorme preocupação, né, sobre a sustentabilidade fiscal do país ao longo do tempo e que pode resultar, principalmente se o mundo, né, o mundo agora está relativamente estável, as taxas de juros estão começando a cair, etc. Mas esse cenário não durar, ele pode durar, ele não durará para sempre, a gente tem certeza, mas ele pode também não durar por um tempo muito longo agora. E isso vai pegar o país numa situação muito, muito frágil do ponto de vista fiscal. Então, essa é a nossa grande preocupação e tenho, assim, é a visão de que é a grande preocupação do mercado. Felipe, você é otimista ou pessimista com o governo conseguir endereçar esse problema do fiscal? Bom, o Mário resumiu bem, é difícil a gente ficar otimista, né, com essa questão da dinâmica fiscal, né? Além de tudo isso, a gente tem que pagar um juro bem alto, né? Então, se você considerar um juro real de 7%, né, que a gente está caminhando para isso, com a dívida crescendo na velocidade que está crescendo, gerando prejuízo no déficit, né, de como o Mário colocou, esse negócio é divergente, ele vai certamente buscar rapidamente 90%. Né? O arcabouço, na verdade, ele não para de pé, né, porque o governo tomou umas decisões na largada do governo de fazer algumas indexações. Né? Você corrige várias despesas, né, saúde, educação, a gente acaba corrigindo pelo crescimento da receita. Como o país está crescendo, essas despesas estão crescendo acima do que deveria crescer o teto do arcabouço, né? Que era para crescer 2,5%. Então, as despesas de saúde e educação, que são despesas obrigatórias, elas crescem mais rápido do que o crescimento do teto. Então, o que acaba acontecendo, você comprime o espaço para as despesas discricionárias, para investimento, né? E você faz um gráfico, você vai vendo que isso, cada ano, você vai comprimindo cada vez mais a máquina pública e vai ficando insustentável. Então, a gente vai ficar aqui flertando todos os meses, se o arcabouço vai ficar de pé, se não vai ficar de pé. A verdade é que ele não vai parar de pé, ele é insustentável, ele tem
deadline, né? Ele tem data e hora para ser questionado, ele não vai, as despesas não vão caber dentro dessas regras fiscais, e você precisaria de reformas estruturais, né? Que outra coisa que tem crescido, que assusta bastante, é a parte de previdência, né? Os gastos de previdência têm surpreendido para cima, o número de auxílios que a gente tem concedido tem subido na exponencial, né? Esse negócio já vem desde o final do último governo para agora, né? Então, a despesa de presidência crescendo muito rápido, despesa de saúde e educação crescendo acima do limitador do teto. Então, o negócio vai comprimindo, né? Uma hora você vai discutir qual que é o regime fiscal que vamos trabalhar. Isso aí, provavelmente, em algum momento, vai gerar um grande estresse, um grande ruído, né? Para frente. Então, uma preocupação muito pertinente, né? Como o Mário colocou, de quem investe no Brasil, né? Então, para você correr esse risco, você precisa exigir prêmios maiores, né, taxas de juros maiores, valuations melhores, né, mais baratos das empresas. Então, a questão que tem que ser adressada. Então, a gente, né, respondendo diretamente a sua pergunta, é muito difícil ver esse arcabouço parando de pé por muito mais tempo. Muito bem. Eu quero pegar um avião com vocês e ir para os Estados Unidos agora, porque hoje tem um debate bastante importante. O primeiro, Kamala Harris e Donald Trump. Queria, Toros, que você começasse falando qual que é a sua expectativa para a eleição americana e como que você está enxergando pela movimentação global essa disputa. Vamos lá. Acho que fazer qualquer previsão sobre quem vai ganhar a eleição seria extremamente arriscado, principalmente para os institutos de pesquisa, que, aliás, costumam ter erros maiores do que as nossas opiniões pessoais, mesmo os institutos americanos, muito tradicionais, como, né, o 538, que é talvez o instituto de pesquisa eleitoral mais famoso do mundo, que fica nos Estados Unidos e que errou grandemente na última eleição, enfim. Então, tem opiniões para todos os lados, pesquisas para todos os lados, é muito difícil saber. Provavelmente, nós só vamos realmente saber quem vai ganhar a eleição lá na virada, né? Essa é uma indicação que eu acho que, primeiro, portanto, você pode ter um evento de um nó, como a gente chama no mercado, um nó de volatilidade, ou na eleição, ou muito perto da eleição. Então, essa é uma primeira situação que a gente tem que tomar com cautela quando faz qualquer tipo de previsão de quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos. De fato, ainda é muito difícil saber. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que um governo pode fazer ou outro. Eu acho que é mais relevante, e é isso que a gente está olhando, tá, lá na IBIUNA, mais relevante, quer dizer, mais não, ou tão relevante quanto quem ganha a eleição, é como vai ficar o Congresso. Não é? Ou seja, a Câmara Alta, o Senado, e a Câmara Baixa, House, né, o equivalente à Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Ou seja, se o candidato que ganhar terá maioria em ambas as casas ou não. A primeira indicação, e mais uma vez são pesquisas, é que não, né? Que é possível que, se você tem um cenário que é completamente diferente de quando o Trump ganhou da primeira vez, em que ele teve maioria em ambas as casas, que é possível que, em ambos os casos, independente de quem ganhar, as casas tenham lideranças diferentes. Eventualmente, talvez o mais provável seria o Senado republicano e a Câmara democrata. Então, acho que esse cenário, acho que o que tem que seguir, quer dizer, tão importante quanto seguir, obviamente, quem vai ganhar, é como vai ficar essa composição, porque isso dá capacidade ao presidente. E, mais uma vez, essa é uma eleição também muito apertada, né, que você pode ficar, né, como já ocorreu recentemente, você fica 50, por exemplo, senadores, são 100 senadores, você fica 50 senadores de um lado, 50 senadores do outro, a maioria formada pelo presidente do Senado, que é o vice-presidente nos Estados Unidos. E, portanto, fica 51 a 50, quer dizer, é muito difícil, mas, em geral, quer dizer, você pode estar falando de uma eleição que vai ter 52 a 48, ou 48 ou 51 a 49, ou seja, é muito apertada essa liderança de quem quer que seja. Em geral, é assim, principalmente no caso do Senado. Então, acho que a gente tem que olhar isso, tem que ver, porque aí
aumenta ou diminui a capacidade, obviamente, do presidente de fazer coisas, né? Portanto, há elementos que... Porque muitas das coisas que o presidente faz, ele depende, obviamente, da aprovação do Congresso americano. Tem uma coisa que ele não faz, que ele não precisa de Congresso para fazer, né? Que é a questão das tarifas, né? E aí reside, para o caso do Brasil, o maior risco, tá? A questão de impor tarifas comerciais é uma determinação do presidente pela lei americana. E isso pode ter... O Trump tem falado, no caso dele ganhar a eleição, né, ele tem falado na questão das tarifas para os países que são muito protecionistas com os Estados Unidos, né, na relação com os Estados Unidos. E ele, numa entrevista em abril, não é? Se não me engano, foi em abril, ele cita nominalmente o Brasil como um desses países que é extremamente protecionista em relação aos Estados Unidos. E, de fato, o protecionismo, a tarifa média das exportações americanas para o Brasil, ou seja, a tarifa média que o Brasil cobra das importações dos Estados Unidos é da ordem de 30% a 31%, enquanto que o que os Estados Unidos cobram do Brasil, na média, é 3%. Então, tem uma diferença dessa magnitude. Então, isso aí pode residir um risco para a gente olhar. Você não depende do Congresso, e esse é um tema que a gente está olhando, do que pode afetar bastante ativos brasileiros. Felipe, eu quero que você fale um pouquinho também da eleição americana, mas eu queria que você também comentasse sobre qual é a sua maior preocupação geopolítica nesse momento. Bom, acho que o assunto principal, né, na geopolítica nesse momento é até a eleição americana em si, né, porque vai ter uma série de consequências, né. Concordo integralmente com o que o Mário falou, né, você enxergar, você vai ter um sweep, né, que é ser tudo vermelho ou tudo azul, né, na questão da eleição, é fundamental porque você vai intensificar, né, fortalecer muito o poder do presidente, né. Então, essas agendas mais radicais do lado, né, azul e mais radicais do lado esquerdo, elas vão florescer se você tiver um alinhamento com o Congresso, né. Diria assim, como consequência, né, se você tiver uma Kamala, né, ou Câmara, né, o pessoal fala, se você tiver os democratas ganhando, né, você vai ter provavelmente um pouco mais do mesmo, né, a questão do gasto fiscal, a economia deve seguir desacelerando, a inflação meio que descendo, então os juros acho que acaba sendo mais baixo, né, mas você tem uma série de medidas de levantar impostos com as empresas, então deve ser juro mais baixo, bolsa mais baixa, talvez um dólar mais fraco nesse contexto, né. Se fosse colocar para o lado do Trump, né, com a questão das tarifas, com a questão da imigração, eu diria que é um governo que é mais inflacionário, o Fed tem menos espaço para cortar os juros, então talvez um juros terminal mais alto, né. Tá aí medidas a favor das empresas, né. Você tem a questão da extensão dos corporate tax, né, que o Trump cortou, está para vencer e tem que ser discutido a rolagem desse negócio. Ele quer até, inclusive, intensificar. Então, seria mais possível pelo lado das empresas, né? Então, seria um juro mais alto, em bolsa para cima, e com protecionismo, com as tarifas, provavelmente um dólar mais forte. Acho que seria esse o playbook aí, a tabuada aí para operar essa eleição. Não temos nenhum edge, nenhuma vantagem competitiva com relação a ninguém para prever a eleição americana nesse momento. A gente acha que é 50-50. Sei lá, tivesse que dar um guess, assim, acho que tem uma leve vantagem para o Trump, porque as pesquisas, em geral, elas subestimam o candidato que nem acontece no Brasil aqui, né, o candidato de centro-direita, ele acaba sempre sendo subestimado 1, 2 pontos. Eu acho que o mesmo fenômeno acontece nos Estados Unidos com recorrência por muitos anos. Mas aí, lá tem uma particularidade que precisa acontecer nos swing states, né, em lugares específicos, né, então torna também um argumento que tem um pouco menos valia, né? Então, um pouco mais de dificuldade para fazer essa previsão. Vamos ver o debate hoje. O último debate matou o Biden, né? Hoje pode ter consequências e impactos importantes para amanhã. Agora, como geopolítico em geral, né, tem uma série de... Essas tarifas vão ser revidadas, né? 100% na China, tarifa no Brasil, tarifa na Europa. Essas tarifas vai ser um tal de tarifa para um lado, tarifa por outro. Vai deixar as economias, isso vai levar a menos crescimento e mais inflação, né, que é uma composição pior aí para ativos de risco, né. E continua a questão da guerra, né, continua caminhando, talvez um Trump consiga
melhorar um pouco essa questão geopolítica, uma continuidade do governo democrata. A gente continua estendendo esses conflitos que não acabam nunca, né? Então, é um pouco como a gente está vendo esse tema. Pelo jeito, a gente vai ter que fazer uma nova NEL Conference, então, até o final do ano, ou pós-eleição, para a gente ver qual que vai ser o cenário do mundo pós-eleição americana. A gente tem um minutinho para a gente fechar. Vocês, como gestores, daqui até o final do ano, vão ter uma situação nova, que são 2 presidentes do Banco Central, um em exercício e um nomeado. Quem que vocês vão ficar mais de olho no discurso ou em entrevistas? Roberto Campos Neto ou Galípolo? Felipe. Não, acho que é meio natural, na medida que o tempo for passando aqui para o final do ano, né, a ascendência do Galípolo sobre o board, né, o comitê, vai crescer, né? Então, o mercado vai cada vez prestar mais atenção nas falas do próximo presidente do Banco Central. Então, acho que é um caminho natural, né? E o Roberto já está no final ali, já está, né, entregando, passando o bastão. Mas tem um trabalho, acho, para fazer importante. Tem 3 reuniões, né, no Copom até o final do ano. Como eu comentei, a inflação está muito pressionada, os lucros acima da meta. Se você não fizer uma política monetária séria, seja conduzida com o Roberto ou com o Galípolo, muito provavelmente o Galípolo já vai entrar o primeiro trimestre do ano que vem escrevendo uma carta, tendo que justificar que a inflação está estourando a meta. A probabilidade disso acontecer, ele já começar o mandato dele tendo que escrever uma carta, é altíssima, na nossa opinião. Então, precisa de um cuidado dos dois aí com relação à condução da política monetária nesse ano. Toross, rapidinho. Você também vai ficar só olhando, só ouvindo o Galípolo? Quando você toma uma decisão, por exemplo, na questão da política monetária, né, quando você toma uma decisão de política monetária, o efeito dessa política, as evidências empíricas e as discussões teóricas já mostraram isso, ela tem efeito lá na frente, ela tem efeito entre 6 e 12 meses, vamos colocar 9 meses. Então, quando você toma uma decisão hoje no juro, ela impactará a economia provavelmente daqui a 9 meses. Então, é natural que, obviamente, a preponderância e a relevância da opinião dessa pessoa que vai assumir o Banco Central seja crescente e hoje já seja extremamente importante a indicação. O que a gente espera de quem estiver dirigindo o Banco Central, de um lado ou de outro, é, de fato, clareza, porque uma das coisas que também a evidência empírica e a teoria demonstraram é que a capacidade de comunicação ou a comunicação, ela reduz e muito o custo da política monetária. É isso, de fato, que a gente deseja e realmente deseja grande sucesso ao Galípolo nesse trabalho. Mário Toross, Felipe Guerra, muito obrigado. Obrigado a todos.